Olá, meus amigos, boa noite. Hoje, mais um encontro especial falando sobre trânsito, com a grata satisfação de receber o nosso amigo, nosso irmão, o Dr. Juliano Viale, uma autoridade de trânsito, é uma pessoa, uma figura ilustre que já passou em vários eventos do Brasil e nós temos a honra de receber hoje o defensor público, Dr. Juliano Viale. Seja bem-vindo, doutor Juliano, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, para que nós pudéssemos dialogar hoje sobre um tema tão agradável, um tema tão enriquecedor, que vai proporcionar aos nossos internautas um debate sensacional. Muito obrigado, seja bem-vindo e boa noite. Olá, boa noite, Josimar, boa noite essa linda menininha que está aí, que está nos acompanhando. A Valentina. Valentina. E boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando sobre um tema de grande relevância, a questão do trânsito, uma perspectiva do procedimento administrativo sancionador. Mas eu gostaria também de deixar e reforçar esse meu agradecimento a ti, Josimar, pelo convite. Tu és também um conhecedor, um estudioso da área do trânsito. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas agora virtualmente nos conhecemos. Há muito tempo nós trocávamos ideias sobre a questão do trânsito, alguns debates, algumas conversas, e temos como um grande amigo, vários amigos, um grande amigo também, o nosso amigo Ordelino. Eu te agradeço. Vamos conversar um pouco sobre essa questão do procedimento administrativo sancionador, mas dentro dessa perspectiva teleológica, dessa finalidade que o Código pretende para o nosso trânsito. Acho que vai ser uma abordagem boa, não quero aqui trazer verdades, eu quero apenas trazer novas perspectivas. É importante as pessoas terem conhecimento de onde eu parto para isso, né? Então, eu tenho minha formação em Direito, sou também graduado em História, Filosofia, tenho meu mestrado em Educação, tenho uma atuação muito forte na área da temática do trânsito, e também tenho, além dessa formação, eu também, além de exercer isso dentro da Defensoria, sempre fazer algumas posturas dentro da Defensoria em prol dos agentes vulneráveis do setor do trânsito. Eu sou professor na FESDEP, que é a nossa Fundação Escola de Defensoria em Crimes de Trânsito, e também professor do curso de extensão da Universidade de Caxias do Sul sobre Direito de Trânsito. Então, eu também tenho esse critério acadêmico, mas também vivencio muito a questão do trânsito, e vamos poder, quem sabe, trocar alguns diálogos, quem está nos assistindo, ter alguns questionamentos podem ser trazidos, algumas novidades, e vamos entender um pouco mais sobre essa questão do procedimento administrativo do trânsito. O trânsito que é fundamental, é um dos ambientes viários mais importantes, e ali no município é que acontece a vida do trânsito. Mas tem outras entidades que são importantes, como os órgãos estaduais, como os órgãos federais. Bem, doutor Juliano, essa questão que a gente fala aí dos procedimentos administrativos quanto à parte das sanções, né, e as funções teleológicas, ou seja, o legislador, ele criou uma norma muito mais com o viés de preparar o cidadão, os usuários, para que ele cumprisse o seu papel, a sua responsabilidade no ambiente do trânsito, e nós, estudiosos do trânsito, nós pensamos que as sanções que culminam com multas, que culminam lá com a multa pecuniária, às vezes até com impedimento de dirigir por algum período, isso não foi o objetivo principal do legislador. E no decorrer aí dessas 2 décadas, aí mais um pouquinho, 22 anos do Código, infelizmente parece que nós perdemos aquela função. A parte teleológica, ela teve um pouco de... É como se ela tivesse saído do seu trilho de origem, que preconizava no início e tomou um viés, parece que a sociedade fala isso de forma ampla, né, de que houve mais interesse de punir, interesse de aplicar as penalidades, do que, de certa forma, trazer os objetivos principais, principalmente
elencados com a Constituição, o dever do município, o dever do Estado e até mesmo o dever do cidadão para utilizar o trânsito com uma perspectiva de espaço social coletivo e de respeito, né? Então, quando o senhor trouxe o tema da função teleológica, né, a finalidade, aí o senhor ainda coloca para a gente, aí eu diria assim, doutor Juliano, na sua visão, como um defensor, como um professor, como uma pessoa que ela é geradora de valores, se perdeu alguma coisa ao longo dessas 2 décadas, é possível restaurar? Qual o caminho que está o CTB hoje, na sua visão? Muito bom, Josimar. Nem se perdeu, porque nem se encontrou ainda a finalidade teleológica. Então, nós estamos muito aquém, além de perder. E realmente, essa finalidade, ela, claro, está em sintonia com o que tu falastes. Essa visão inicial, e eu acho que é que nós temos que daí construir juntos isso, eu trago 2 proposições iniciais. Então, a finalidade, né, o telos, qual é a finalidade do código? O que se pretende o código? Código de Trânsito brasileiro. E essa finalidade, ela nem foi encontrada, mas qual é a finalidade? Por isso que nós temos que começar a discutir sobre isso. Então, qual é o propósito? Acho que tem 2 perguntas que podem basilar essa nossa conversa. Qual o propósito do código? E como que nós fizemos, então, para nos aproximarmos desse propósito? Nós, como sociedade, nós, como operadores do direito, nós, como estudiosos do trânsito, e é importante nesse sentido, assim, que o direito de trânsito, ele faz parte do trânsito, mas o trânsito é muito mais. Fazendo uma representação gráfica, é como se fosse um iceberg. O trânsito é todo o iceberg. O direito de trânsito, por causa que nós estamos dentro do ambiente juridificado, ele aparece mais, ele é o cume desse iceberg, mas ele não é o mais importante, só que ele é o que mais aparece, por causa dessa questão de juridificação. Então, o que diz esse código como finalidade? Vamos procurar, então, no código, o que é isso? E quando eu falo vamos procurar no código uma interpretação da norma, eu não concordo com aqueles que falam, mas vamos fazer a interpretação do que o legislador quis. O que o legislador quis, não sabemos o que ele quis. Não temos como saber isso. E aqui é interessante. Nós viemos desde do homem primitivo, nós éramos carniceiros, há 400 mil anos atrás nós éramos carniceiros, nem caçávamos. Nós buscava a comida que sobrava lá, de um predador que matou, comeu, se satisfez, foi embora, nós íamos lá. Até hoje, uma geração online, que joga online, que faz lives e tudo. E nesse meio tempo, o que houve? Muita coisa, muita coisa. Uma das principais coisas é aquilo que nós temos e nos diferencia muito dos animais, que é a nossa linguagem. A linguagem é fundamental. Os animais também têm a sua comunicação, a sua linguagem, mas o humano tem algo muito essencial e que vai refletir muito no trânsito. Esperem, me acompanhem. O que significa? Desde o momento que saímos daquela condição de carniceiros, começamos a nos modificar em condutas. A partir desse momento, nós precisamos melhorar a nossa linguagem, porque nós começávamos a ter mais coisas. Agora eu tenho um arpão, agora eu tenho uma flecha, depois nos fixamos, começamos com a agricultura, começamos a cultivar o trigo. Bom, preciso ter novos termos, novas linguagens para poder me comunicar. E foi evoluindo, a Revolução Industrial, agrícola, até chegarmos hoje nesse mundo que nós estamos. Então, ele tem algo que nos diferencia muito dos animais, é que a nossa linguagem se descola do emissor. O emissor não precisa estar junto para falar o que ele quis dizer naquilo que ele escreveu, naquilo que ele quis anunciar. E tem o porém, tem que também, além da linguagem do emissor, tem que ter a linguagem de quem recebe. E no trânsito isso é muito importante, Josimar. Veja bem, quando existe um sinal de trânsito, o emissor quis colocar algo como sinalizando aquilo ali, é ou não é? Quem recebe aquilo ali também tem que compreender praticamente da mesma forma.
E vamos mais, no código, inclusive, o receptor eu tenho que ter uma conduta para aquele sinal, para aquela linguagem de trânsito. Então, são 3 pontos. Então, é muito difícil, e por isso que ele se descola da linguagem, que eu vá entender o que o legislador quis. Primeiro que o legislador lá de 1992 até 97, que ficou o código, não é o mesmo legislador de hoje. Então, eu tenho que pegar na norma, o que a norma diz para nós. E pode ser que eu lendo vou ter uma interpretação diferente do Josimar, de qualquer um que esteja nos ouvindo. Perfeito. E por isso a importância de compreensão e de diálogo. Que a gente descobre, então, um consenso através do diálogo. Josimar, fala o que tu acha. Bom, eu acho isso. Juliano, fala o que tu acha. Eu falo que é isso. Fulano, fala o que é. Eu acho que é isso. Né? Carlos, o que tu acha? Eu acho que é isso. Bruno, o que tu acha? Eu acho que é isso. Roxane, o que tu acha? Eu acho que é isso. E aí a gente entra num consenso e entende mais ou menos algo parecido com aquilo que se interpreta do código. Bom, fazendo essa análise do código, desse descolamento, e trazendo, às vezes, uma nova percepção, uma nova perspectiva disso aí, a gente vê que o código, em momentos fundamentais, como ali no artigo 1º, e lá no artigo 26 também, ele menciona o termo vida. A proteção da vida. E o que é mais importante do que proteger a vida, Josimar? Já dizia Kant, o bem supremo é a vida. E é isso, porque se eu protejo a vida, eu protejo depois todos os demais direitos. Se às vezes tem aquele ditado, foram-se os anéis, mas eu mantive a mão. Proteger os anéis, eu não estou protegendo a mão também? Estou, né? Então, se eu protejo a vida, eu estou protegendo todos os demais direitos decorrentes da vida. Então, se analisar o código, lá diz que a vida é prioritária. Diz que para as entidades do Sistema Nacional de Trânsito, as suas ações terão como prioridade a vida. Lá no artigo 26, que as relações horizontais, e não é ali que fundamenta a infração administrativa, fundamenta a relação horizontal, responsabilidade civil, ali diz que todo o usuário da via, todos, não é o motorista, todos que usam a via, tem que se abster do quê? De causar perigo, de causar dano a outro, causar dano à propriedade. Então, lá ele fala pela primeira vez em propriedade, enquanto que lá no artigo 1º ele só fala da vida. E aqui no 26 ele também fala a vida. Então, a gente une esses dois, ou seja, relação vertical e relação horizontal, e percebe que o código colocou como telos final a proteção da vida dentro de uma relação conflituosa, porque o trânsito é uma relação conflituosa, é uma utilização de espaço no mesmo tempo por usuários ou agentes ou atores diferenciados. Então, não é também igualitário o nosso trânsito. O trânsito ele é desigual, por isso a importância de, às vezes, para ter justiça e proteger a vida, fazer que essa desigualdade, através de atitudes, possam nivelar essa igualdade. Então, nesses dois momentos, se colocou como bem maior a vida. E aí a gente coloca, em finalidade, eu compreendo dessa forma, que o telos trazido pelo código é a proteção da vida e que o código regula, então, os conflitos existentes nesse ambiente chamado viário, para que a gente possa, sim, ter a proteção da vida. Se a gente for buscar lá, e por isso que eu não gosto de usar a interpretação do legislador, a gente não tem como pegar essa interpretação, tem alguns autores, inclusive, que falam que para se conseguir descobrir esse telos, tem que buscar qual é a justificativa quando se mandou esse projeto. É mais arcaico ainda isso, tu buscar a justificativa de mandar o projeto para o Congresso. E lá, uma das justificativas era que deveria humanizar o trânsito. Se interpretasse, a minha interpretação quando se fala humanizar o trânsito, não sei a tua, Josimar, então nós teríamos que tirar as máquinas, priorizar só pedestres. Isso é para mim humanizar.
Agora, proteger a vida é tu proteger a vida de todos. O pedestre, o ciclista, o motorista, o condutor, o passageiro, qualquer outro, inclusive aquele que não está no trânsito, mas é influenciado pelo trânsito. Pode ser uma pessoa que mora, está numa casa, perto de uma via, também. Poderíamos dizer como se fosse um ator do trânsito equiparado. É o que se utiliza o Código do Consumidor para dizer consumidor equiparado. Eu também entendo que existe nosso usuário do trânsito equiparado. Bem, podemos então mais ou menos entender como um telos importante, o principal do nosso Código de Trânsito, a proteção da vida. Podemos chegar... Doutor Juliano, só para fazer um registro, né, dos colegas que estão conosco, nós temos aqui alguns colegas ilustres, né? Nós temos a nossa amiga Morgana, que o senhor conhece muito bem, temos o doutor Carlos Crepaldi Júnior, que está aqui conosco, o professor Eduardo Febraio, de São Paulo, o nosso amigo Marcos Nogueira, nós temos também Zé Aparecido, a doutora Alessiane Sanches, né, nossa amiga, excelente especialista em direito de trânsito, o nosso amigo Flávio Luciano, tem um gaúcho, ele é gaúcho, assim, por adoção, né, por cultura gaúcha, nosso irmão Walter Ferreira também. Temos uma estrela do trânsito aqui, da educação, da segurança, da fiscalização, o mestre Luiz Carlos Paulino, lá do Ceará também, que é uma figura ilustre, um amigo, um irmão nosso, o Maciel Ferreira, enfim, os amigos internautas que estão acompanhando a brilhante explanação dessa parte introdutória da função teleológica, o objetivo. Aí o senhor traz uma interpretação fugindo, né, saindo, assim, com todo respeito, da dinâmica que o legislador colocou, e o senhor coloca no sentido da vida, né? O parágrafo 5º do artigo 1º, os órgãos pertencentes ao sistema nacional, ou seja, ao controlador de trânsito, darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nelas incluída a saúde e também ao meio ambiente, né, que faz parte da cultura da preservação e da evolução da vida, no sentido de que faz valer as prioridades que Deus colocou para nós como humanos, como irmãos, mas também como entes da sociedade em respeitar o espaço do outro, né? Então, essa introdução ela é brilhante nesse sentido. E o próprio artigo 26, ele também nos remete isso, nas obrigações gerais. Depois ele vai especificar cada conduta. E aí eu retorno, né, Josimar? O nosso ambiente viário é o mais, eu ouso falar que é o mais juridificado. É aquilo que Gadamer, um filósofo alemão que eu estudo, menciona sobre a questão da juridificação da vida. E o cenário viário é bem a juridificação da vida. Nós tínhamos pensado antes da gente entrar ao vivo, que até para a gente atravessar a rua, o código diz como é que tem que ser. Não é? Ele está juridificando a minha liberdade, está dizendo que tem que fazer isso. Em prol do quê? De uma coletividade. E se eu normatizo, eu compreendo que se tu agir assim, a coletividade vai prever que a tua conduta é dessa forma e pode se precaver para também ter outras condutas que não tenham daí danos nesse conflito, nesse ambiente. Então, com isso, a gente consegue ver que esse telos de proteção da vida, e nós vamos ver lá depois nas medidas administrativas que o Código reforça isso, eu gosto muito da questão das medidas administrativas, porque daí se pensa na coletividade. Bom, então, esses dois ambientes, vertical e horizontal, que buscam aquilo que nós estamos procurando, que é o telos, a finalidade do código, está de acordo com qualquer pressuposto ético, moral, de qualquer norma, que é a proteção maior, é o bem jurídico conhecido como vida. Como que a gente faz? A gente poderia passar para essa outra etapa. Como que a gente faz para que a gente busque, então, aproximar
a questão do procedimento sancionador dentro desse telos. Obviamente que o código ele tem duas grandes matizes, duas grandes matrizes, que é o qual a questão da educação preventiva, né, uma questão de cultura, e que bom que tem alguém da área da educação também eu tenho um apreço muito bom. Prever, cautela, cultura de segurança, tudo isso tu busca através da educação para o trânsito. Então o código deu prioridade nisso. Tanto deu, como mencionou em vários momentos, que é essa questão da educação para o trânsito. Tem um capítulo específico disso. E também joga lá para a questão. Então, nós temos dois polos. Um que é a questão preventiva, da cautela, da educação, e uma aquela repressiva, da sanção, da imposição de penalidades administrativas, que se visa o quê? Visa que o ator do cenário viário, através de uma sanção, de uma imposição, tente mudar uma conduta. Ele está relevando como se fosse assim, olha, o Estado está te alertando que a tua conduta não está dentro dos padrões previstos, mediados pelo Código. Aí surge um questionamento. Esse tipo de situação, essa penalização, que é uma penalidade, não vamos nem entrar lá na questão dos crimes, mas essa penalidade, ela modifica a conduta, ela muda o cara, muda a pessoa, ela muda para que ela se porte diferente ou ela inibe enquanto tem fiscalização. Aí tem aquele ponto, estudos que revelam que para cada autuação de conduta inadequada, existem 1000 condutas que não são flagradas. E se nós tivéssemos o grande Big Brother fiscalizando sempre, nós íamos mudar ou apenas inibir quando caísse isso? Como é que é a questão da lei seca? Como é que é a questão nos locais onde tem fiscalização? E quando diminui essa fiscalização? As pessoas continuam se portando como se portavam, como se tivessem sendo possível a fiscalização? Esse é um grande ponto que poderia se discutir muito sobre isso. Se tem aquela ideia de, essa sanção vai fazer que a pessoa mude. Eu tenho sérias dúvidas quanto a isso. Acho que vai inibir ela. É sempre assim? Não. Tem pessoas que aí, através de uma formação anterior, de um conhecimento prévio, educacional, formação, com essa multa, aquilo que ele deixava escapar, ele já não vai fazer mais. Mas ele vai só receber como se fosse um puxão de orelha. Agora, a pessoa que não vê isso, não vê essa postura individual que reflete no coletivo, ela apenas, quando receber essa sanção, ela vai pensar, bom, eu fui o idiota que fui pego, fui o cara que caiu, infelizmente, caí na fiscalização. Lamentavelmente. Porque se realmente, Josimar, eu acredito, se nós tivéssemos uma cultura de educação para o trânsito, dentro da escola, que é o curso superior, como é previsto no nosso código, de uma forma de formação humana, tá? Essa discussão, ela também poderia gerar outra live, como formação humana, não como uma educação técnica, uma formação humana contínua, durante a vida da pessoa, nós teríamos um resultado bem diferente, que poderia se aproximar desse telos, que é a proteção da vida. Porque a partir do momento que tu tem essa formação, tu vai também proteger não só a tua vida, mas a vida do outro, mesmo que esse outro não seja conhecido. Esse é o grande nosso do código. É diferente eu agir, deixar a pessoa passar na faixa de pedestre porque eu conheço, passa aí, ou qualquer um que bote o pé na faixa, eu parar. Porque eu sei que aquele local é um local de diálogo e onde o pedestre tem direito de preferência ali. Então, se tivesse a gente não precisaria buscar na autuação, na sanção,
aquilo que hoje nós buscamos para encontrar esse telos do código, essa proteção da vida. Eu penso que o Brasil, ele ainda não vê o trânsito como uma questão social. Ele vê o trânsito como um problema. Eduardo Vasconcelos já falava isso há 15 anos atrás. O trânsito é um problema que eu resolvo de forma pontual, quando estouro as situações, e tento sempre ver esse problema com a solução mais fácil, que infelizmente é o quê? Aumentar, então, a fiscalização, aumentar as punições e tudo mais. Isso funciona para inibir, mas não funciona de algo duradouro, de gerações que vão continuar isso. O Estado, nós sabemos bem, cada vez está mais precarizado, com dificuldades, ele não consegue manter uma ação contínua. Claro que isso daqui a 10, 15 anos, se a gente fizer uma live, nós vamos ver um cenário diferente. Mas não é pelo Estado que vai ficar mais eficaz. Nós e as gerações que estão vindo vão optar por algo chamado veículo autônomo. A tecnologia vai salvar o Estado nesse ponto. Mas isso aí é um outro debate. Então, como a gente não consegue buscar o telos pela educação, pelo caráter preventivo, a gente busca pelo caráter sancionador. Que, claro, é mais efetivo no sentido de mais rápido de dar um resultado, mas ele não dá um resultado na linha do tempo, porque tão logo passada essa sanção, se a pessoa não se apropriou do que essa sanção quer dizer para ele, o Estado está dizendo, meu caro condutor, você se equivocou nisso, tu tem que reformular a tua conduta. Se ele não entender isso, ele vai voltar, e aquele ciclo vicioso. Aí a gente agrega isso à ineficiência do Estado, a questão da impunidade e tudo mais, e tudo isso gira uma bola de neve e que não dá o quê? Não é uma aproximação para o telos, que é a proteção da vida. Nesse aspecto aí que o senhor está falando, tem uma questão de não levar pela conduta social, né? Que nós temos os recorrentes. Se nós pegarmos hoje o Conselho Nacional de Justiça, tem lá o índice de criminalidade, e muitos desses infratores penais, eles são recorrentes, eles são reincidentes de prática. E se nós pegarmos hoje 2 pontos da fiscalização que o senhor colocou anteriormente, que qual percentual de cometimento das infrações que são apurados pelos entes fiscalizadores. Para cada infração que foi apurada, que foi constatada, quantas foram cometidas e quantos que cometem sucessivamente, são recorrentes, reincidentes, e eles não alteram a sua conduta. Então, essa questão da cultura, da educação, né, nós comentamos muito, primeiro, que a educação tinha que ser no bojo familiar, para que o pai, ao ensinar pelos exemplos, para que o filho seguisse seus passos e pudesse haver a polidez, a correção da criança na fase de transição para a adolescência, jovem, adulto. Isso, outrora, nós percebíamos com mais facilidade. E hoje a gente percebe que até as crianças, por causa da tecnologia, a forma de criação, e os pais que vão ao trabalho, as crianças têm os seus contatos sociais em diversos tipos de núcleos de ensino. Essas crianças hoje chegam nos centros de formação, que deveriam ser unidades de ensino, porque é ali que se pratica a pouca, a restrita, a escassa educação para o trânsito, pois estes, quando não são nas escolas e nem na família, eles só vão conhecer pouco do trânsito lá nos CFCs. Então nós temos hoje uma gama de condutores infratores reincidentes que às vezes ficam no bojo daquela margem, daquela nuvem que não é alcançada pela fiscalização. E infelizmente este às vezes só vai se tocar quando ele cometer uma ação que ofende um terceiro, ou quando ele for a vítima dessa ação. Então a gente percebe que a sociedade, na utilização
do trânsito não se vale de que nós estamos usando o espaço coletivo e deve ser respeitado na sua coletividade, mas infelizmente eu uso um espaço coletivo com um interesse individual, e essa individualidade tem promovido aí aquilo que o senhor disse. Se eu sei que tem lei seca, eu mudo o meu trajeto, ou alguém passa uma mensagem, ou eu, de uma certa forma, fui avisado, eu troco de condutor, ainda que eu não queira trocar. E se eu fui parado, eu me vejo como um bobalhão. Poxa, caí nessa besteira. Quer dizer, há uma sensação de fragmentação do caráter social. E isso tem conduzido aí nas últimas décadas para essa carnificina que o trânsito tem produzido. E às vezes falam só no número de mortes e falam também nas vítimas permanentes. Mas nós não falamos na morte dos terceiros, né? Na morte indireta, da esposa que perdeu o marido, do pai que perdeu o filho, da namorada que perdeu o namorado, dos amigos que perderam os amigos. E essa mescla de composição da sociedade, de comportamento social para o trânsito, nós percebemos que falta uns vetores da gestão pública para que nós pudéssemos, pelo menos, tentar enxergar de uma forma que, de médio e longo prazo, as condutas sociais fossem mais unitizadas no sentido do macro, e não da parte individualizada que tem produzido tantos efeitos ruins para a nossa sociedade, né, doutor? Isso é bem importante, compreender dentro de cada individualidade que a sua conduta reflete no coletivo. Até a questão do exemplo. Eu não vou dar o pisca aqui para a esquerda porque não vem carro. Sim, mas o pedestre que está lá, ele quer saber que tu vai dobrar para a esquerda. Essa nossa percepção de individualidade, que agrega também essa questão quando a gente imagina que dentro de um veículo a gente pode fazer quase tudo, é que resulta nas perdas, que não são só das mortes, como também colocaste. Tem as mortes, feridos, os danos emocionais, psicológicos, o sofrimento familiar. Uma família pode ficar totalmente estruturada, morreu quem dava o suprimento familiar, até conseguir essa indenização e tudo mais, aí pega uma empresa que faliu, não consegue buscar, tem o direito de buscar a indenização, mas não consegue cobrar. Vários casos assim. Os vulneráveis do trânsito, que estão ali batalhando, que não são vistos como realmente usuários do trânsito, porque nós temos uma matriz de trânsito voltado para o veículo automotor, o que é um tremendo equívoco que vai totalmente contrário ao que o telos do código. O telos do código é proteger a vida. Eu tenho que proteger quem? O ser humano. E não só o ser humano, até os animais. Ouso falar, inclusive porque o trânsito é também a circulação do quê? O movimento de pessoas, animais e veículos. Também os animais. Então, toda forma de vida tem que ser protegida. Claro, a humana é que nós temos mais evidente dentro do cenário. Mas como que a gente protege isso? Principalmente os mais vulneráveis. Então, tem que ter, no mínimo, uma calçada e um passeio público adequado, tem que ter, no mínimo, uma ciclofaixa. É um ledo engano achar que, principalmente aí no Espírito Santo, aqui na região sul também tem, mas não deve ser tão grande que nem aí. Ou em outros estados do Brasil. É mais da metade das pessoas que vão trabalhar, tem estudos que revelam, e são recentes, eles utilizam a bicicleta. Não é a bicicleta para o lazer, é para trabalhar, para estudar. É ir e voltar para o trabalho, ir e voltar para o estudo. E essas pessoas estão o quê? Disputando espaço dentro da faixa de rolamento com o veículo automotor. E aí, quando acontece o evento de trânsito, aí adianta ter uma autuação, adianta ter o direito, tá morto igual, a família vai ficar desolada igual. Então, essa ideia que a gente tem que ter uma conduta individualizada, pensada no coletivo, ela perpassa o direito. Perpassa o direito. Ela vai buscar o quê? Um acolhimento na educação. O direito é para um outro momento. É a educação que vai dar isso. E por isso que se a gente continuar pensando e dando a solução fácil, que é achar que aumento de penalização, aumento de autuação, só mais fiscalização vai mudar, não vai. Vai, no máximo, inibir naquele momento, naquele período, porque saindo a fiscalização, saindo a questão, e não é à toa. Desde a promulgação do Código, a questão da embriaguez foi cada vez mais sendo
aumentada a penalização, não é, Josimar? Aumentado o valor de multa, aumentado a questão criminal, e continua cada vez aumentando mais. É só fiscalizar que tu pega um monte de gente. Então, como é que é isso? O estupro, vou dar um exemplo aqui, o estupro é um dos delitos penais mais horrorosos que tem. Uma das maiores penas, com inclusive a pena oficial do Estado e a pena que a gente conhece, não oficial do Estado. Todo mundo sabe disso. A pena paralela. Hã? A pena paralela. É, que todo mundo sabe disso. E mais de 80 mil mulheres no Brasil são estupradas por ano. Então, tu pode botar a pena lá para cima, que não vai adiantar. Porque o cara já tem uma pena que vai ficar no mínimo 12 anos. Mais aquela pena que a gente conhece paralela. E continuam fazendo. Então, não é Doutor a pena Juliano, modificar a conduta. Nós temos Doutor Juliano, que modifique, né? só uma parte aqui para eu fazer um agradecimento, né, pela participação da nossa amiga Judite Baran, que ela é um profissional do trânsito, a Jaqueline Santos também, lá da Bahia, o nosso amigo Eduardo Valmini, que ele é de Jacundá, no Pará, Todo o Brasil. E o Giancarlo Azevedo, nosso amigo, e uma estrela do trânsito aqui do Espírito Santo, né, o nosso amigo, o André Cerqueira, que o Espírito Santo tem um dos movimentos mais influentes hoje para a preservação da vida, para o combate da violência ao trânsito e a educação para o trânsito, o Movitran, né, é um movimento de integração das instituições que trabalha 24 horas, 7 dias da semana, justamente na prevenção, na educação. Eu penso que a integração dos entes públicos, no sentido de conscientizar a sociedade, é um dos grandes aliados que nós temos para conter esse avanço aí da violência e o que o senhor acaba de dizer, né? Propagar a conscientização. Porque quando a gente fala no crime, igual o senhor tocou aí, na agressão contra o ser humano, no estupro, a gente observa que o trânsito, de certa forma, tira vidas também, e tem acontecido. Eu fui dar uma palestra aqui no Espírito Santo no final do ano para a equipe de fiscalização do município de Vila Velha, que é aqui no conglomerado metropolitano, e ao final da palestra, uma servidora veio me abraçar e disse assim: poxa, Josimar, você falou aqui na sua palestra que a pior dor que um pai pode sentir é a perda de um filho, e eu, como mãe, eu perdi no mesmo acidente, marido e filho. Toda noite eu sinto falta ali da perna do meu marido, que me aquecia, que me aconchegava. Todo dia pela manhã, quando eu preparo o lanche, o lugarzinho do meu filho está ali, a cama dele está reservada, mas eles não estarão mais conosco. Então, só para registrar esses comentários, né, e a importância que o direito tem nisso, nós recebemos também agora a visita de mais um ilustre membro da Academia Gaúcha de Direito de Trânsito, doutor Alain Buco, né, que nos acompanha também. Um abraço, doutor Alain. E essa questão, né, que o senhor fala, reforçar a camada social para que o cidadão absorva a sua responsabilidade, conforme está lá no artigo 26 do Código. E o Estado também, conforme no parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo 2º, né, que os órgãos que compõem o Sistema Nacional darão, né, prioridade em suas ações. Isso aí é o parágrafo 5º, mas o parágrafo 2º, ele traz um direito, né, para os cidadãos, o direito ao trânsito seguro. E aí, se a gente faz um contraponto com os artigos 27 e 28, antes de colocar o veículo na via, o condutor deverá, e o artigo 28, o condutor a todo momento, atenção indispensável à segurança no trânsito. Eu penso que talvez falte uma motivação, uma propagação dessa responsabilidade social para que o trânsito seja utilizado com a ótica que o senhor traz para nós nessa noite, não apenas de enfatizar, especificar a máquina, mas a máquina produzida pelo homem, mas principalmente a máquina produzida por Deus, que é o homem. E, infelizmente, a nossa cultura é de valorizar e preservar a máquina. Então, até o animal, isolado ou em grupo, conduzidos ou não,
olha a ciência que o trânsito apresenta no formato da sociedade de que um deve cuidar do outro. E essa observação é muito interessante, até sobre esse tema que o Código traz, sobre a questão do novo direito fundamental a um trânsito seguro. Essa publicação que nós combinamos ali, que fala sobre isso, essa minha publicação. Uhum. Porque ela abrange também esse direito fundamental num aspecto que dá uma nova perspectiva para o trânsito. Essa perspectiva que valoriza o quê? A coletividade e a vida. São esses os aspectos fundamentais. Doutor Juliano, eu posso interromper o senhor só um minutinho? Pessoal, vocês que estão acompanhando a live, eu não estou conseguindo compartilhar o link aqui de um artigo que o doutor Juliano escreveu, então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando aqui o meu contato de WhatsApp, então ao final da live, envie uma mensagem para mim, que eu encaminho de pronto para vocês um e-book do doutor Juliano, uma aula, uma referência extrema sobre educação, sobre comportamento para o trânsito, tá bom? Então, eu estou deixando aqui o meu contato, doutor, e aí depois da live eu recebo a informação deles e compartilho para todos. Maior satisfação. Maravilha. E essa integração também, e aí eu aproveito para mandar também um abraço a o doutor Alan, se ainda está aí nos assistindo, que também se compartilha novas visões de trânsito. Essa integração entre as entidades para permitir que se veja o trânsito com outras lentes. Aquela forma de se pensar sempre do mesmo jeito, fazendo as mesmas condutas, vão resultar o quê? Mesmos resultados, não é, Josimar? Nós temos que pensar diferente. Há quantos anos se vem vendo essas questões relacionadas às mortes do trânsito, às situações, e continua se pensando da mesma forma? Tem que se modificar isso. Eu me recordo de uma anedota aqui do Rio Grande do Sul, e quando nós vamos para a capital, quem é do interior, quando aproveita para fazer compra e tudo mais, enche as malas, aí tinha dois compadres voltando na rodoviária, foram pegar o ônibus, e aí estavam levando 2 malas lotadas de coisas da capital para o interior, e o motorista falou, não pode levar 2 malas, senão vai dar excesso de peso, cada um só pode levar uma. Aí um compadre olhou para o outro e falou, não, mas compadre, a semana passada a gente não fez a mesma coisa, o mesmo trajeto com a mesma empresa, usamos as 2 malas aqui no bagageiro e não teve problema. Aí o motorista olhou e falou, não, então se vocês fizeram semana passada não há problema, pode botar as 2 malas cada um aí. Aí passado 1 quilômetro o ônibus capotou. Aí o compadre olhou para o outro, compadre, não foi na semana passada aqui nesse local que a gente capotou também? É isso, às vezes, no trânsito, né, Josimar? As mesmas posturas, as mesmas pessoas aceitando as mesmas coisas, não vai ter outro resultado, vai ter o mesmo resultado. Então, o código tem que dar uma guinada, o trânsito tem que dar uma guinada em todas as perspectivas, na questão da interpretação das leis, da interpretação na área da engenharia, da psicologia, na área da educação fundamental. Só que nós estamos ainda num passo atrás, nós não estamos nem conseguindo ainda, em algumas áreas, melhorar. Mas eu acho que nós temos que voltar para o nosso tema de hoje, né, que é a questão... Antes do tema, doutor, vamos deixar o nosso abraço aqui para os psicólogos que nos assistem, né, porque hoje parece que é o dia do psicólogo. Um abraço, um beijo no coração daqueles que cuidam, que estudam comportamento para melhorar a qualidade de vida do próximo, né? É muito importante. Parabéns a todos. Importantíssimo. Uma das grandes falhas que eu digo no código, que foi a questão do veto, que exigia o exame psicológico mais aprofundado para quem fosse tirar a carteira, porque tem pessoas que têm problemas de dificuldade de se relacionar com o outro, que às vezes um exame psicológico, psiquiatra, vai demonstrar isso, né, alguma doença psiquiatra. Não poderia ter, porque o trânsito, o dirigir no trânsito, é não só tu interagir com as pessoas, é tu interagir com as pessoas com uma arma chamada veículo. Quanto maior e mais potente mais dano pode causar esse... Então já é uma dificuldade ele interagir no coletivo caminhando, imagina dirigindo. Então
é um papel fundamental os psicólogos, os psiquiatras dessa área da questão do trânsito. Mas voltando para o nosso assunto relacionado à questão sancionadora do Código. Vamos passar lá para o 280, o procedimento administrativo de trânsito. Antes eu quero só fazer um porém. Voltamos agora para o artigo 1º em relação às vias terrestres do Código. Foi tão importante essa modificação que o Código trouxe de um direito fundamental ao trânsito seguro, que ele coloca como incidência do Código, Josimar, não só as vias públicas. São agora 4 modalidades que podem incidir, 3 modalidades que podem incidir e uma que não pode. Mas quais? A via pública, a via aberta à circulação, que não é via pública, na maioria das vezes. A via pública sempre é uma via aberta à circulação, mas a via aberta à circulação nem sempre é uma via pública. As vias privadas equiparadas a vias abertas à circulação, que ele colocou lá no parágrafo 1º do artigo 2º. Então, são os condomínios fechados, são os locais abertos à circulação coletiva, os estacionamentos. E temos, então, as vias terrestres privadas. Aí não incide o Código. Em nenhuma hipótese. Não incide, mas é uma via privada. Mas lá no estacionamento do prédio, na área coletiva, incide o Código. Incide. Lá no condomínio fechado, incide o Código. Lá no estacionamento do shopping, incide o Código. Pode ser que para a questão penal, em alguns tipos penais, já não incide, porque ele exige a via pública, que não é lá no estacionamento do shopping. Mas então o Código ele foi além da via pública, que era o nosso Código anterior. Ele foi para a via aberta à circulação e via privada equiparada à via aberta à circulação. Tudo para quê? Para a gente buscar cada vez mais uma normatização do espaço coletivo de condutas individuais. Vamos lá para o procedimento administrativo sancionador. Fazendo tudo com a perspectiva teleológica de o quê? De buscar a proteção do bem maior chamado vida. Bom, lá no 280 ele coloca então que o procedimento administrativo ele vai iniciar com autuação de 2 formas: ou declaração do agente ou equipamento que foi devidamente regulamentado. Aí já escapa qualquer hipótese de qualquer autuação por presunção, que infelizmente acontece muito. Não pode, inclusive, a norma do CONTRAN, 416, que depois passou 600 alguma coisa, não me recordo bem, dizer que presume-se quem estava dirigindo, então emite uma nova multa. Não pode. Resolução 619 de 2016. Boa, Josimar, isso aí. Não pode. Resolução inconstitucional, ilegal, não pode. Presumir. Inclusive agora veio a ADI 2998, saiu o acórdão, né, dizendo que o parágrafo 1º do artigo 161, ele não pode ser aplicado penalidade nos termos de instituição sancionadora decorrente do CONTRAN, né? Ele não pode alargar, não pode dizer aquilo que a lei nem ela disse, ela pode no máximo explicar. Ah, o que é pneu careca? Bom, pneu careca é isso aqui. Ah, bom, aí pode. Mas tu não pode ir além do que nem a lei disse. Mais um reforço aí para essa argumentação. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos uma ação civil pública contra o Detran, a Defensoria entrou. Não temos ainda um julgamento, mas acho que logo teremos. Bom, então ali ele diz essas 2 formas de início do procedimento. Dá também, então, as possibilidades de fazer o quê? A defesa prévia, depois fazer o recurso para a Jari, depois para o órgão superior a Jari, o CETRAN, ou órgão da União. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que se possa dizer, ou para, de forma clara e definitiva, não dizendo, bem, olha bem, condutor, não foi só o agente de trânsito, o Josimar, que te autuou e está dizendo e está ponto. Não, o Josimar que fez a autuação, declarou a tua conduta e tipificou, mais a autoridade de trânsito que julgou a tua defesa prévia, mais a Jari que falou isso, ou é o CETRAN que falou isso. Percebeu que tu tem que mudar porque
aquela conduta, se tu fizer de novo, tu vai ser novamente autuado se tu for flagrado. Bem, mas não serve também só para isso. É para que tenha, então, dentro desse íntimo, que não é apenas uma multa que tu vai lá e paga, para perceber que tem outras instâncias, um colegiado, outras pessoas dentro desse cenário de administração, que vai dizer para esse condutor que a conduta dele não foi adequada e infringiu essa norma. Mas serve também para o outro lado. Pode a autoridade de trânsito dizer, agente de trânsito, o que tu fez aqui, tu não fez bem. Tu vai ter que fazer de novo. Tu não declarou a conduta, tu só tipificou. É um grave erro isso. Tem que declarar a conduta. Inclusive porque quando declara a conduta, ele pode tipificar porque ele pode compreender que é uma certa tipificação. E aí vem a autoridade de trânsito e diz, não, essa tua tipificação aqui não é ultrapassar pela direita, quem sabe, é andar no acostamento, tu declarou uma conduta e tipificou errado. É também, então, 2 pontos, ou para mostrar para o condutor que infringiu aquela, ou até o pedestre, mas não vamos falar do pedestre, que é um outro momento que ainda tá muito... Eu até gostaria um dia de questionar uma autuação de pedestre. O primeiro ponto, como é que você exige uma conduta se tu não deu educação para o pedestre? Tu pode exigir do condutor habilitado lá, né? Mas do pedestre, nem ele sabe como é que ele tem que fazer para atravessar uma rua, mas tudo bem, outro ponto. Bom, então ele vai dizer ou para o condutor que tu tem que mudar essa conduta, e não é só o agente de trânsito, mas outras pessoas estão dizendo isso, ou para o próprio agente de trânsito, então, que ele tem que fazer de forma correta. Ou quando a Jari modifica o entendimento do órgão de trânsito, está dizendo para a autoridade de trânsito e para o agente que eles se equivocaram. Ou quando o CETRAN vai dizer isso, vai dizer, Jari, tu também se equivocou, ou a autoridade de trânsito também, para que haja toda uma percepção de que o ato de andar no trânsito e a sua autuação por uma inobservância de uma conduta não é algo tão simples, é algo complexo, como é o próprio trânsito. Para que tudo isso se feito, bem feito, e aí a gente entra naquele ponto da questão da ineficiência, infelizmente não acontece, aí a gente descamba para o fácil e não para o certo. E teria que se estruturar e melhorar e pensar, bom, é complexo o agir no trânsito, e porém é complexo também a autuação. Ela necessita um procedimento correto para dar uma resposta adequada para o infrator ou uma resposta adequada para o agente de trânsito. Então, para ter uma proximidade com o telos do Código de Trânsito, que é a proteção da vida, e que essa vida é interpretada como algo a se buscar uma proteção devida, o próprio procedimento administrativo tem que ter toda uma organização que possibilite toda essa defesa, mas também possibilite um retorno eficaz de resposta tanto para um lado como para o outro. Doutor Juliano, quero registrar aqui um grande amigo nosso de Canela, né? Jair Remonte, inclusive ele atuou à frente da fiscalização, da equipe de fiscalização de trânsito, excelente amigo. A nossa amiga educadora de trânsito, a Mariusa Francisca também, é outra excelente profissional. A nossa amiga Vera Freitas, lá do Ceará, que está nos acompanhando. O professor Hélio Tomás, de Uberlândia, professor de Direito também, grande estudioso e especialista em Direito de Trânsito. E a nossa amiga Gisele Almeida, que tem sempre acompanhado aí nosso trabalho, grande profissional da área do trânsito também. Quando o senhor traz essa perspectiva lá da parte do processo administrativo, nós temos, obviamente não é o nosso objetivo aqui da live, mas tem aí o PL 3267, que está movimentando o país, todo o universo do trânsito, e ele cria uma perspectiva de que as infrações específicas, aquelas 20 infrações que pode, se houver a sanção da multa, concomitante será aberto o processo para suspender a carteira, suspender o direito de dirigir, elas podem ser aplicadas da forma que está no PL, pelo órgão autuador. E isso significa que o município deverá ter uma estrutura de processo administrativo para envolver toda
a esfera recursal e ela sancionar o cidadão infrator, além da multa do processo de suspensão do seu direito de dirigir. O senhor observa isso com bons olhos, com preocupação? Como que é a sua visão em relação a essa estrutura sancionadora da penalidade subsequente à multa, né? Quando o infrator ele agrupa a pontuação suficiente para o processo de pontos ou aquela infração específica. Qual é a sua visão em relação a essa estrutura do Estado sendo representada agora de forma presumida ainda pelo município, se pode trazer algum benefício ou se tem algum risco? Bem, é que nós temos no Brasil uma realidade muito distinta nas regiões, inclusive nos próprios estados. Nós temos estados aí que aplicam a suspensão do direito de dirigir, tem outros estados que não aplicam, tem outros que têm um procedimento totalmente mitigado, que espera chegar a um número X de pontos, outros aplicam só para algumas infrações. Os relatos que eu escuto são assim dos mais variados possíveis, isso dentro da competência dos DETRANs. Agora vamos jogar isso para dentro de uma perspectiva de mais de 5 mil municípios no Brasil. Muitos deles sequer estão ainda, não sei, aqui no Rio Grande do Sul, está o índice bem alto, não sei se ainda existe alguém fora, mas muitos no Brasil eu sei que estão ainda fora do Sistema Nacional de Trânsito. Não tem nenhum sistema, não estão integrados. Agora você coloca mais uma atribuição com uma repercussão muito forte, tanto de responsabilidade para o agente administrador, como também de situação sancionadora para o próprio supervisor. Que isso vai resultar o quê? Se de forma ineficaz ou de forma inadequada? Uma judicialização massificada disso tudo. Sem contar a precarização, situações que vão prescrever, que não vão ser movimentadas, pode aproximar, inclusive, possíveis sinais de corrupção, porque, deixa parado meu procedimento, não sei. São possibilidades que eu acho que, dentro de uma esfera estadual, já tem uma discrepância enorme. Eu acredito que os municípios hoje não estão preparados para também receber essa atribuição. Aí eu indago, isso será por desconhecimento nessa proposição técnico, desconhecimento técnico, ou de propósito, até para não fazer funcionar? E tem um detalhe também, doutor. O senhor, como defensor, pode avaliar um atropelo ao direito que é concomitante à Constituição, porque a Lei 9873, que é a lei da prescrição, ela estabelece o prazo da prescrição intercorrente, se ficar na inércia por 3 anos, mas se o procedimento for movimentado, são 5 anos para abertura. E eles trazem o processo de notificação encurtando para 180 dias. Ou seja, vamos pegar Porto Alegre, que é uma das 10 maiores cidades do Brasil, você vai pegar Belo Horizonte, São Paulo, algumas cidades que têm um movimento elevadíssimo de procedimentos, o que vai haver é uma série de judicialização e, quer dizer, nós vamos ter quase que uma banalização dos procedimentos administrativos de trânsito, porque nós temos uma propositura de uma mudança de lei que parece que não tem nenhum viés técnico e muito menos, né? A Comissão de Constituição e Justiça deveria filtrar melhor, dar mais critério técnico a esses pontos que, com certeza, vão trazer mais divergências do que alinhamento para a consecução dos fatos que atingirão de forma benéfica a sociedade. Eu penso que é meio que numa contramão daquilo que deveria ser feito. Mas as últimas modificações, desde a promulgação do Código, eu acho que a maioria absoluta, ela veio para prejudicar aquilo que tem como ideia no Código. O Código, não esquecer, ele foi debatido durante praticamente 5 anos. Foi um debate bem interessante. Claro que muita coisa se colocou ali meio que freestyle,
principalmente o capítulo dos crimes de trânsito. Mas os debates que aconteceram dentro do board foram debates bem técnicos e aprofundados, em vários aspectos. E assim mesmo, claro, nós tivemos uma qualidade técnica que trouxe um ranço ainda, que o legislador ele não teve a ousadia de trazer para o novo cenário de mundo, de trânsito do Brasil, aquilo que vinha do Código Antigo. Então, se perceberem muitas das infrações, até o próprio artigo 160, que a DIN do STF disse ali, ela é quase um copia-cola do que era o Código Antigo, né? Então, dessa ousadia de fazer uma interpretação nova, a Constituição e tudo. Então, isso reflete também em todas essas tentativas de fazer esses remendos, só que essas tentativas, elas não estão tendo isso. Por falta de qualidade técnica, por falta de assessoria, ainda não consegui compreender. Eu me recordo do ditado do Bismarck, que diz que se soubéssemos como se fazem e as salsichas, nós iríamos rever os nossos posicionamentos sobre essas duas situações. É bem isso. Por trás se movimenta algo que a gente às vezes nem consegue compreender, muito fora da técnica, muito fora desse telos de buscar então a proteção da vida, às vezes por interesses econômicos ou até interesses privados para não ter uma efetiva resolução daqueles conflitos do trânsito. Nós não estamos resolvendo pela lei ou pela nossa conduta. No futuro, a tecnologia vai suprimir isso, e aí não vai mais precisar ter tudo isso. Bom, vamos só avançar mais um pouquinho sobre a questão de penalidades, que é importante também a gente falar sobre isso. Tchau. Aí, dá tchau para todo mundo. Aí, dá tchau. Aí, agora vai. Valentina quer dar um tchau aqui. Boa. Tchauzão aí para ela. Eu acho que ali nas questões das penalidades, que alguém que são as sanções administrativas, que são dois grandes grupos. Então tem as penalidades e as medidas administrativas. Doutor Juliano, eu entendo. É um momento único para eu perguntar assim, para um profissional fantástico que trabalha num setor complicadíssimo, que é a Defensoria Pública. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Os internautas que nos acompanham, a live vai ficar gravada aqui no Face, eu vou colocar no YouTube depois, muita gente vai assistir. Assim, em 2010, o CONTRAN, lá a Câmara de Esforço Legal, eles publicaram a resolução 357. Como agora o senhor vai pegar a fatia da última parte aqui da nossa live falando sobre a questão das sanções, como o senhor, como um estudioso, um devoto do direito, né, hoje é defensor, mas é um mestre também na parte da educação que cuida da sociedade, com suas explanações, com seus textos incríveis, como que a gente vê isso sem nenhum tipo de preconceito? Como pode, no século XXI, o Conselho Nacional de Trânsito não criar critérios técnicos para a composição das comissões julgadoras, das jaris da vida, pelo amor de Deus? Então, eu imagino, independente disso, quando chega com um processo ali, vamos supor que tem alguém de uma categoria que é indicada, que o prefeito indicou, que o governador, ele não tem conhecimento processual, ele não entende da parte teleológica, ele não entende de hermenêutica, ele vai pegar ali um processo que foi elaborado pelo doutor Juliano Viale, foi elaborado pelo professor Hélio, eu não vou nem colocar o Josimar nisso, porque eu trabalho há muitos anos, mas, assim, qual é a sua opinião como defensor público, se o senhor puder responder, claro, dessa questão de faltar requisitos para que a formação das comissões e das jaris sejam ou fossem adequadas à cultura que nós vivemos hoje no século XXI, em 2020, uma norma que já se passa,
já se passaram 10 anos e ela permanece a mesma, né? Ninguém toca nesse assunto, mas no quesito sancionador é de extrema relevância, porque uma atitude e uma decisão sem a devida motivação causa judicialização da ação nos termos do princípio da inafastabilidade e, às vezes, o município ou o Estado ou o órgão vai ter que pagar a sucumbência, vai ter que pagar a indenização, porque foi prolatada uma decisão sem a fundamentação técnica adequada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, se pudesse, sobre esse tema. Claro. Cada intervenção tua daria para fazer umas 3, 4 lives de cada ponto. Obrigado, bondade do senhor. É a riqueza, né, do nosso debate. Não, tu tens uma percepção muito boa também da questão que envolve o trânsito e também o direito de trânsito. Claro que isso conquistado através de anos de estudo, anos de qualificação, uma abertura para também escutar o outro, isso é muito importante. Fazendo apenas uma consideração, falou que é muito difícil trabalhar na Defensoria Pública. Ela é difícil pela nossa precarização em relação, dentro do sistema de justiça, de ser a instituição que menos recebe o aporte financeiro, mesmo tendo a maior demanda de atendimentos das pessoas que necessitam dos nossos serviços. Mas, por outro lado, é aquilo que eu mais me realizo, porque eu percebo que, através, às vezes, de um pedido judicial, eu modifico a vida de uma pessoa para o resto da vida dela. Então, é ali que eu mais... E por isso que eu não posso me despir de ser defensor público em qualquer resposta. Tudo que eu respondi está impregnado do Juliano defensor público. Isso é algo que, aquilo às vezes que as ciências exatas tentam dizer, da objetividade, não existe objetividade. Qualquer fala, qualquer interpretação, ela parte de alguém que está em um certo momento da sua percepção de vida e que traz todo um histórico, traz toda a sua profissão, traz todo um estudo. Então, eu não consigo me despir disso. Por isso que a minha fala, ela vem revestida de tudo isso aí. Bom, sobre a questão da qualificação. Quando tu estavas falando, Josimar, eu me recordei que no código, durante seus debates, um dos pontos que foi debatido era a qualificação dos membros que iam compor a Jari, quem ia ser a autoridade de trânsito, ele não tinha que ter uma qualificação prévia. E durante vários debates, ali se colocou que tinha que ter conhecimentos na área do direito, e aí foi se debatendo e se chegou aqui lá, notório conhecimento ilibada conduta, que é uma coisa muito ampla, né? É ampla e ao mesmo tempo que é tão amplo que aí tu pode botar qualquer coisa. Notório conhecimento, qual conhecimento? Sei lá. Conhecimento da área do trânsito, o cara pode ter sido secretário municipal de trânsito, que é um cargo, nós sabemos, comissionado. E aí depois ele pode participar da Jari por esse conhecimento. Então, na Jari nem tem essa, mas lá para diretor de autoridade, de Detran, tem essa possibilidade. Mas se foi debatido sobre isso, se tivesse que colocar outros requisitos, formação na área do trânsito, e tudo foi se tirando para, quem sabe, virar alguma possibilidade mais política do que técnica. E aí vem essa resolução aí, então, mencionando isso, que não indica essa qualificação. E isso reflete profundamente nas decisões. E que depois, e não é à toa que a gente vê muitas decisões administrativas que são, aquilo que eu falo, decisões massificadas. É um padrão. E se eu falar aqui para ti aquilo que eu vejo, certamente vai dizer, o que eu vejo aqui também. O recorrente não provou as suas alegações. Indefia o pedido. Mas o que é isso? Copia e cola. É um copia e cola. Tem que analisar, fazer um negócio, jogar ali. Inclusive porque inverte essa questão, se mitiga um pouco ali no Código de Trânsito. Tu tem que demonstrar que tem os requisitos, tem que fazer a declaração, e aí pega esse suporte fático contestado ali e vai dizer, bom, rebato por aqui, por aqui. Mas não, E aí o que acontece com isso? Isso aí tu vai refletir lá para o judiciário. Mas aí tem o grande ponto também, Josimar. Aí nós vamos pegar um judiciário que tem um advogado, um defensor público, um promotor, um juiz, que muitas das vezes, quase maioria absoluta, não teve 1 hora aula de direito de trânsito.
E aí como é que fica isso? Não teve uma hora aula de direito de trânsito e vai decidir uma coisa eminentemente voltada no direito de trânsito. E isso é perceptível demais nas ações. Tu percebe muito isso. Tu percebe decisões equivocadas no judiciário, tu percebe pareceres equivocados, tu percebe iniciais, contestações equivocadas. Eu tenho diversos exemplos para mencionar que a gente percebe que, às vezes, a parte não tem o conhecimento necessário. É um ledo engano achar que, lendo o código, tu consegue entender o direito de trânsito. O ler o código é o basilar, é o mínimo, é a base, não é o teto, é a base. Doutor Juliano, tem uma expressão, né, do direito, nós poderíamos dizer que algumas decisões administrativas, sem a devida fundamentação, ou sem o devido conhecimento de causa, técnica, processual, poderia ser um perículo in mora, né? Mas, com Exarado certeza. pela administração. E está pronto para que se judicialize e botar aquele ponto que tu trouxe também. Vai ter, além do ônus de ter, né, toda aquela questão, porque tu pagou, né, vai ter um servidor que foi remunerado, que fez uma decisão equivocada. Depois tu vai ter que ter um procurador do município que vai fazer a defesa judicial, aí vai perder, vamos imaginar a hipótese que perdeu, então anulou o ato jurídico, que já passou lá pela Jari e devia ter sido observado e não foi, e aí tu vai ter o ônus da sucumbência, que ali também incide o quê? Questões do ônus da sucumbência dos honorários advocatícios. Então, aquilo que antes era para ser um valor que ia voltar para o município, que tu ia dizer para o cidadão, olha, tu te equivocou, vai virar um cidadão que não sabe o que aconteceu, ele só sabe que foi anulado. Então, ele nem sabe se realmente a conduta dele esse também tem esse ponto simbólico. Ele não sabe se aquela conduta dele que ele foi autuado, se aquilo realmente foi anulado. Se foi anulado, eu não sei se realmente eu me equivoquei ou se quem se equivocou foi o agente. Juridicamente, quem se equivocou foi o agente. E também vai ter um ônus econômico para o município. Grande, bem substancial. Isso aí em decorrência do que? Da falta de qualidade do agente administrativo e do próprio município. Esse monte de fera estudando direito de trânsito aí, doutor Alan, essa galera toda, doutora Roxane, esse monte de fera do direito de trânsito aí, doutora Alessiane, outro monstro, né, do direito de trânsito no país, quer dizer, e a dificuldade que tem para dar um treinamento técnico para os órgãos fiscalizadores, um ajuste de conduta, uma atualização, para a gente fechar um contrato com essa licitação, a famosa Lei 8666 lá, para contratar um Wesley Safadão da vida, contratar um show de qualquer natureza, um fandangueiro aí, gaúcho, qualquer natureza, ele vai por exclusividade. Agora, para levar um curso de qualidade, capacidade técnica para aprimorar, para deixar o serviço público nos eixos do artigo 37 da Constituição, olha, doutor, é muito difícil, né? E aí tem se espraiado essas condutas, às vezes, que fogem ali do padrão da legalidade, da moralidade, da eficiência, e cai nesses distúrbios das contestações técnicas cada vez mais relevantes, e aí volta tudo para esse tipo de prejuízo que o senhor acabou de elencar. Isso. Mas eu acho que isso aí solucionaria se a gente tivesse algumas modificações qualificadas, quem sabe, na própria legislação. Botar, então, um requisito, ou botar, então, a necessidade de fazer um curso técnico aprovado, quem sabe, pela OAB, aprovado por uma entidade, uma carga horária, colocasse, no mínimo, nós tínhamos que ter ali que os cursos relacionados ao trânsito, direito, engenharia, psicologia, tinham que ter uma disciplina chamada educação para o trânsito. No direito tinha que ter, no mínimo, a de direito para o trânsito. A OAB está se omitindo muito em exigir isso dos cursos de direito. As universidades também pecam muito nisso. Só que no atual cenário educacional da docência superior, elas estão só colocando aquilo que se exige. O que é opcional, o meio relativo, não é necessário. Nós estamos no momento... O senhor, como mestre em educação, nós elencamos antes, né, na nossa reunião, quando a gente fala em educação, até nós temos aqui uma colega lá da Paraíba, minha amiga Abmadab,
que é uma batalhadora em educação, ela trabalha sobre educação, enfim, desbravadora de muitas ações de educação. Quando a gente sabe que na formação do pedagogo não traz nada sobre educação para o trânsito, o senhor, como mestre em educação, poderíamos colocar na formação do pedagogo, na estruturação dos projetos, nos BNCCs da vida aí propostos pelo MEC, quanta qualidade em material para enriquecer, até mesmo porque nós temos hoje, quem tem mais carência de educação para o trânsito, às vezes, são os próprios professores, porque não tem nenhum tipo de planejamento para consecução da efetiva ação deles voltada para a educação para o trânsito. Né? Isso, na área da pedagogia era fundamental ter isso para já poder começar a trabalhar nas séries iniciais. A gente tem um projeto que a gente está desenvolvendo para visar isso aí. Tem que entender, tem que indicar para o professor, primeiro, que ele entenda o trânsito. Porque o professor e quem está nos assistindo da área de educação compreende isso. Quem é da área da educação, na sua disciplina, ela sabe a sua disciplina, os seus métodos. Mas ela tem que entender o que é a dinâmica chamada trânsito. Quando ela compreender isso, ela se apropria disso e vai jogar dentro da sua disciplina de forma transversal, dentro das suas metodologias, que cada uma tem a sua, dentro das suas regionalidades, aquilo que tu pode compreender, que tu pode facilitar para quem? Para aquele aluno inicial que vai começar a compreender o que é o trânsito. O trânsito, inclusive, Josimar, quando tu exerce o trânsito, não está exercendo só o trânsito, está exercendo cidadania. Esse é o ponto também. Nós temos que também cultivar a ideia da cidadania. Aquele que exige que tenha uma calçada, um passeio público, uma ciclovia, ele está exigindo não só a questão do trânsito seguro, mas também um ato cidadão. Isso é fundamental. E tem que ser trabalhado nesse aspecto, porque a forma, não é a mais fácil, é a forma mais complexa, mas de se buscar aproximar o telos. É uma garantia, então, se todos nós tivermos uma educação para o trânsito, que daí nós vamos ter um trânsito seguro? Claro que não, porque nós temos na educação possibilidades que nos aproximam disso, mas não dá uma garantia de resultado. É uma ideia falsa, uma falácia achar que nós tendo educação, nós vamos ter um resultado. Não é uma coisa assim, A mais B igual a C. Não é isso. A educação não é isso. O pedagogo que conhece realmente a educação sabe que não é isso. Mas a educação propicia uma possibilidade maior de se chegar naquilo que se tem como um telos, como uma finalidade. Não existe esse aluno ideal, esse resultado ideal. Existe uma proximidade que vai fazer disso. E o trânsito, ele é um cenário fantástico para se trabalhar dentro dessa área. Volto a falar, com novos paradigmas. Se continuar fazendo como fazia há 30 anos atrás, vai ter os mesmos resultados. Vamos avançar nas penalidades. Eu não vou nem entrar nas penalidades, só para dar uma ideia do que eu entendo sobre a questão da penalidade, a sanção, o que ela é, o que ela significa dentro desse telos do código, e o que são as medidas administrativas. Doutor, já que vai falar de sanção, vou só deixar um abraço aqui para a doutora Roxane, que acabou de chegar e está mandando aqui um abraço para o senhor. Mande um abração. Bom, eu mando um abração para ela. Isso. A Roxane é uma pessoa fantástica, conhecedora, eu adoro ouvir ela, a gente faz bons debates. Até hoje, no nosso grupo ali que nós estávamos conversando, a gente teve um debate muito bom sobre algumas escritas ali no nosso grupo, sobre uma questão relacionada ao trânsito, uma lei estadual aqui do Rio Grande do Sul, muito interessante, e que é relacionada com a questão da penalidade, que tem uma lei agora estadual que permite que o carro, então, não seja removido se pagar o imposto ali, as taxas de licenciamento, quando acontece isso. Eles esqueceram, né, que essa lei aí que o Leite colocou, no final de semana e nos feriados, pode dar dor de cabeça. Bom, antes do senhor voltar aí para a parte final, eu vou fazer uma outra pergunta ao procurador, doutor Juliano Viale, que eu estou tentando trazer aqui um amigo que é juiz federal e é professor do curso de magistratura. Não sei se seria deselegante, né, porque nós temos o Conselho de Ética da Magistratura. Será que amanhã ou depois não seria assim adequado, né, convidar o doutor Alan, a doutora Roxane, o doutor Juliano Viale e o Conselho de Magistratura, a Associação de Magistratura do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, né, fazer um fórum, um debate sobre trânsito,
seria interessante, né, a gente debater com os juízes para que eles falassem fora dos processos, na questão extraoficial, mas questão didática sobre grandes procedimentos de trânsito, porque às vezes a judicialização e às vezes com magistrado que não tem todo o viés técnico do trânsito, a gente tem visto algumas decisões que infelizmente elas vão, ao invés de irem ao encontro, elas vão de encontro, né? E o senhor vê isso com uma boa perspectiva de, no futuro, um debate com a Magis, não sei se aí no Rio Grande do Sul é a Magis também, né? Trazer os magistrados para um debate, para que a gente pudesse receber a ótica deles sobre toda essa propositura da falta de estruturação no curso de formação, a falta de estrutura nos julgamentos administrativos, ouvir, né? Quem sabe um dia a gente consiga esse bate-bola com eles. Não sei se o senhor tem uma visão sobre isso. Claro, e aí fique à vontade para seguir aí com suas considerações nas penalidades. É muito importante, né, Josimar, a gente poder sempre agregar debates e trazer pessoas que também vão ter o poder decisório, sabendo que o juiz tem uma grande obrigação que a ele não compete ele dizer que ele desconhece a lei, ele é obrigado a conhecer a lei. Ele seria o magistrado é o único que eu entendo que não pode em nenhum momento dizer que desconhece a lei, porque a própria lei diz que ele não pode desconhecer a lei, né? O magistrado tem que saber. Em nenhum aspecto. Algo que não é isso para as pessoas, nem para nós. Se eu lhe pedir, se tu conhece todas as leis, e qualquer um aqui, por mais renomado que seja, não vai saber todas as leis. Não sabe todas as leis. Não sabe todos os artigos. Nós temos ainda, e agora só um parênteses antes de eu entrar na questão das penalidades. Então, acho que é importante fazer, sim, qualquer debate, se debater sobre isso, mas ao magistrado não pode ele desconhecer a lei. Inclusive, eu só posso, num pedido, eu só dou os fatos, ele que vai me dizer qual o direito que suporta esses fatos aí. Essa ideia que nós temos, que é uma ideia que vem lá do iluminismo, né, desse pensamento de acessar a consciência, que é um pensamento já ultrapassado, mas no direito muito enraizado ainda, mas dentro da educação a gente já superou isso, mas no direito, infelizmente, é muito enraizado. Agora, alguns entendimentos da hermenêutica jurídica, trazida pelo pensamento do Gadamer, ou até do professor dele, que começam a modificar esse entendimento. Então, essa ideia de que nós acessamos, através de uma consciência, as leis. A gente não tem como saber isso. Não posso me excusar das leis? Sim, eu posso. Se eu não tenho conhecimento de questões específicas da lei. Essa questão de que a lei ela faz um download na nossa cabeça é uma coisa muito equivocada. Tem pessoas que às vezes não sabem nem ler e escrever, como é que vão acessar a lei? É uma coisa que teria que ser bem debatido sobre isso. E o Código de Trânsito também. Tanto penalizar um pedestre porque ele atravessou na diagonal onde é o caminho mais curto de um ponto, daqui até lá, na diagonal, do que ir até 50 metros, depois entrar mais 50. Não dá. E dizer que ele não pode desconhecer a lei, não dá, né? Nós temos que pensar sobre isso, na questão educacional também. Mas deu. Parênteses fechado. As penalidades, eu não vou poder se adentrar, porque eu acho que vai se estender muito. Nós estamos com 1h23, vamos ver se nós fechamos de 1h30, porque eu estou usando muito tempo do senhor hoje, né? Eu estou abusando do seu tempo. Não, nós poderíamos, eu acho que cansa quem sabe quem está nos ouvindo. Inclusive, porque eu não estou falando nada muito, sabe, aprofundado ali, estou uma visão, quem sabe, diferente, só isso. Mas então as penalidades, que eu entendo ali como uma sanção, diverso das medidas administrativas, que eu entendo como uma imposição. Então, a sanção, essa penalidade, então no âmbito penal é a pena, no âmbito administrativo é a penalidade, ela não busca esse telos de proteger a vida. Inclusive porque é algo que já passou. É uma conduta que tu está penalizando que já passou. Então não busca esse telos. Ele pode buscar no futuro, mas é uma busca indireta. É uma busca de um telos indireto no futuro.
Então, essa primeira parte das penalidades é algo que não busca muito esse telos, mas ele busca o quê? Penalizar, sim. Precisa receber a pena? Claro. Se passou por todo aquele procedimento e a conduta realmente se demonstrou uma inobservância da lei que está lá prevista e tem uma penalidade, vai receber essa penalidade. Né? Essa questão, então, que não busca tanto telos, porque é um fato já ocorrido, busca penalizar o indivíduo, ele atinge o micro, não o macro. O micro, por quê? Ou ele atinge o condutor, ou atinge no máximo o proprietário, pela questão da multa, ou o embarcador, o transportador, mas tudo vinculado a um veículo, a uma situação pretérita que aconteceu e recebe uma pena. Bom, tem advertência por escrito, eu gosto muito disso, que eu acho que ali também teria um caráter muito educativo, porque tu vai dar não uma questão monetária, mas uma questão educativa. Demorou muito, né, Josimar, para a gente regulamentar isso, muito, e mesmo regulamentado não se aplica tão assim, porque o administrador acha que é algo discricionário, mas não discricionário, se tem os requisitos, tem que inclusive dizer o porquê que tu não vai dar, então. Mas não aplica. Então, tem a advertência por escrito, tem a multa, que eu acho que para a busca do telos, da proteção da vida, é a pior. Tem muita gente que está usando da multa como quase como se fosse uma taxa, e a gente faz essa interpretação. Se eu estou aqui na fila, esperando para o trânsito andar, e aqui no corredor de ônibus, Josimar, está vazio, e se eu calculo assim, eu tenho dinheiro para pagar a multa, eu faço a escolha. Isso aqui não é mais uma multa que vai modificar uma conduta. Virou uma taxa para mim. Eu pago para poder andar ali. Então, a multa, ela se afasta um pouco disso, porque ela bota um critério muito pecuniário. Ela vai afetar quem tem pouco dinheiro, mas quem tem bastante dinheiro ou tem condições, ela virou uma taxa, não é mais uma multa. A suspensão do direito de dirigir, que eu acho também interessante, que vai te dar um sinal e vai te dar um tempo de reflexão. Vai ficar um tempo ali, olha, não posso fazer aquela conduta, mas tem muitos casos, a gente sabe disso, que tão logo depois já recupera a habilitação, faz de novo a mesma conduta. Né? Algo que foi revogado e eu gostava muito, mas eu acredito por ineficiência do Estado, que era a apreensão do veículo. Seria muito bom pedagogicamente o cara ter que levar o carro lá, ó, vai ficar 30 dias, 10 dias apreendido aí, só posso buscar esse meu instrumento daqui a um tanto tempo. Claro que tem a questão que envolve a questão do trabalho e tudo mais, mas tem um outro ponto para se analisar. Se aquilo envolve que eu vou me relacionar no trânsito, também o meu trabalho, eu tenho que ter um cuidado, tenho que saber como agir. É quase que nem um policial quando age com a sua arma. Eu não posso ficar, né, tendo condutas levianas, porque é meu instrumento de trabalho. Então, o carro também, visto como uma arma, tu tem que ter cuidado. Ainda mais se tu agrega a isso uma questão que te dá uma condição de trabalho. Então, eu vou ter que ter todo o cuidado para evitar que eu seja autuado, fazer toda uma discussão quando eu entendo que é indevido, mas ter esse cuidado. A apreensão do veículo te levaria para uma situação, então, de apreender esse veículo. Só que não tem mais, está revogado. A cassação da carteira, que, queira ou não, uma suspensão, então, aplicada de uma outra forma, né, quando reincidente, e a cassação da permissão de dirigir, a frequência obrigatória de curso de reciclagem, bem complexo isso, não gosto muito desse termo, mas vai. E tem outra também que não se coloca aí no rol ali, eu acho que é um rol exemplificativo, não é um rol fechado, não é ativo, que é a questão do curso de pedestre. Aquela autuação que o pedestre ganharia poderia ser transformado num curso para ele. Só que isso aí também poderia haver uma advertência por escrito, mas também é uma penalidade. É um curso imposto para o pedestre. Ainda não é aplicado, mas tem isso aí. Algo nesse aspecto aí? Doutor Juliano, nós estamos caminhando aqui para o nosso tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. É claro que é importância, assim. Existe o artigo 5º da Constituição, tem lá as garantias individuais, fundamentais, e lá no inciso 2, que no inciso 2, que ninguém será punido senão em virtude de lei.
Lá no artigo 37, ele demanda que a administração tenha as suas atuações de forma estrita, né? Ou seja, em cumprimento do dever absoluto, tem que fazer a maioria por ato vinculado, ou seja, eu não estou pedindo para você fazer, você está empossado no cargo, você tem o dever de fazer. E aí nós temos, então, a Constituição, o ordenamento jurídico, e temos lá o artigo 22 do Código de Trânsito, o inciso 1, cumprir e fazer cumprir. Então, o capítulo 2 do Código traz ali o Sistema Nacional de Trânsito, cumprir e fazer cumprir. Dois aspectos, né, como o Fabiano Contarato fala, como se fosse no mundo de Alice, né? Nós não vamos repetir aqui a fala do Fabiano, muito embora ela se emprega. Vamos supor que hoje o Juliano Viale fosse o ministro da Justiça e ele determinasse a Polícia Federal para fazer um pente fino em todos os DETRANs, em dois aspectos. O primeiro, na destinação dos valores arrecadados nos termos do artigo 320, da resolução 638 e da portaria 85 do DENATRAN, ou seja, toda a arrecadação deve ser destinada nos termos da lei, que aí nós voltaríamos à Constituição no artigo 37, voltaríamos à Constituição no artigo 5º, inciso 2, voltaríamos à Constituição no artigo 5º, inciso 39, o princípio da reserva legal e tantos outros. E a segunda, a investigação da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal. Rodoviária não, da Federal. Nós estamos agora numa delegação de competência da Polícia Federal para fazer com que a lei seja cumprida, porque o não cumprimento dessa lei traz uma série de consequências ao erário e à sociedade também. Então, a segunda investida da Polícia Federal, se o doutor Juliano Viale fosse o ministro da Justiça. Todos os DETRANs, se eles cumprem o inciso 2 do artigo 22, se aplicam essas penalidades que o senhor acaba de citar. Né? Se o Juliano Viale, ministro, determinasse isso, qual seria, na opinião, entendimento do senhor, a apuração final dessas ações da Polícia Federal? Primeiro, a destinação de valores, e segundo, o cumprimento estrito da lei para a defesa do macro, daquilo do telos que o senhor tanto citou aqui, da vida. Quanto isso faria de benefício para o Brasil se os entes públicos cumprissem aquilo que a lei delega, determina, né, que a Constituição atribui como ato vinculado? Bom, primeiramente, só para deixar bem claro, em hipótese, eu seria ministro da Justiça desse governo, hipótese alguma, só para deixar claro. Eu sei. Não, mas eu estou dizendo num governo que o senhor aceitasse. Ah, não, só para deixar bem claro. Sim. O governo que eu aceitasse. Esse aspecto é importante, porque também, assim, nós temos que ter, dentro dessa, então, essa visão um pouco mais filosófica, teleológica, e que a administração, ela está dentro do patamar do dever ser. Ela tem que cumprir. Enquanto nós, o cidadão, nós estamos no patamar do ser. Podemos, inclusive, descumprir. E vamos ter as sanções. A administração não cabe a isso. Ela tem que cumprir. Tem que cumprir. E o nosso código, ele é repleto de indicações legais que a administração não cumpre. Desde a questão da arrecadação, da destinação dos valores, da questão da própria educação para o trânsito. Está implementado? Não está. Ah, mas porque tem um... Não, mas se tiver um parecer lá dizendo que é transversal, mas nós temos que ter isso aí, cadê? Não está. Desde outras questões, desde a questão do fazer cumprir várias penalidades que não são aplicadas. Por quê? Por ineficiência da máquina. Mas e toda a arrecadação que é feita, então, inclusive, que pode voltar para estruturar essa máquina estatal para fazer a aplicação correta, com devido procedimento, ponto contraditório, para que a gente possa exercer para dizer para aqueles, pequena parcela, né, Josimar, vamos voltar lá para o início da nossa fala, que cada conduta flagrada tem 1000 que não são. Esse é o estudo da Companhia de Tráfego de São Paulo, uns 10 anos atrás. CT, isso aí.
Então, para cada uma, 1.000 não são. Então, para cada uma dessas, inclusive, nós temos um grande percentual que sequer tem aplicada a penalidade. É feita a penalidade fácil, que é a aplicação da multa, mas a suspensão, que daria aquele tempo de reflexão para o condutor, olha, não devia ter chegado até isso, porque, queira ou não, toda infração de trânsito administrativa, ela é uma suspensão do direito de dirigir em potencial. Só falta agregar as outras autuações que vão somar os pontos, ou aquelas que têm a própria suspensão isolada como penalidade. Então, se fosse nessa hipotética, o que é? Vão fazer cumprir, não tendo isso, vão fazer os procedimentos para que essas autoridades, porque não é um ente despersonalizado, uma estrutura, uma equipe, um coordenador, um diretor, um ministro, que é o responsável, que tem o ônus para fazer cumprir a lei. Então, isso... Só que aí nós temos essa falha, que vem desde do próprio órgão de trânsito, desde os órgãos de fiscalização, Tribunal de Conta, desde as situações que envolvam até as entidades que são relacionadas na proteção da coletividade, Ministério Público, Defensoria, de fazer isso. De exigir dos municípios onde está sendo investido o valor que é recolhido, onde que é feita a situação, como é que essa integração está sendo feita. Tudo isso tem que ser feito e buscar dentro dessa obrigação dos entes a responsabilização de quem é o responsável por isso. Seria, assim, eu até peço, né, assim, desculpa por eu ter feito uma hipótese aqui de o senhor como ministro, mas nós poderíamos só transferir a responsabilidade para um eventual ministro, que nós teríamos mais justiça, né? Eu conversei outro dia com uma diretora de educação de um Detran, e aí eu perguntei, né, se o Detran dela tinha pelo menos uma viatura de educação para o trânsito, um ônibus, com toda a estrutura para um cinema, para fazer uma educação itinerante, a educação rural, que infelizmente a educação para o trânsito não chega até as partes mais remotas dos estados. Você pega aí o Rio Grande do Sul, que é um estado, território imenso, são 497 municípios. Qual o percentual dos municípios do Rio Grande do Sul que recebe educação efetiva para o trânsito? E outros estados, enfim. E aí a gente lamenta, porque já se passaram 2 décadas, 22 anos, e nós estamos ainda discutindo, falando sobre educação, sobre formação, e enquanto isso, o seguro DPVAT diz que por ano são 42 mil indenizações por mortes, isso que são acidentes, os eventos que são catalogados e os que não são, e fora isso nós vamos perdendo a cada semana, a cada dia, cada semana, cada mês, cada semestre, cada ano, aquela função do macro, do telos principal que o senhor trouxe para nós hoje, o respeito à vida humana em sentido amplo. Então, eu gostaria agora foi muito bacana, é um debate que a gente poderia fazer aqui uma mega live, mas por respeito ao senhor e pelo agradecimento e a gratidão, as suas considerações, doutor Juliano, foi uma honra recebê-lo, a sua abordagem dinâmica, objetiva, sabe, congruente, convencedora, sabe, e dentro de uma linha que inspira, que traz essa positividade na sua fala. Então eu te agradeço, rogo a Deus pela sua proteção, pela proteção da sua família, a proteção de todos aqueles internautas que estiveram conosco até aqui, aqueles que vão assistir a posterior, que o mundo passa por um período de reflexão, de introspecção, mas nós cremos que Deus é o poder maior e logo, logo nós estaremos seguros da nossa segurança, da nossa saúde, no aspecto da proteção do vírus, e que isso se estenda também como usuários do trânsito. Então, Deus abençoe o senhor, um beijo no seu coração, muito obrigado, e eu entrego a fala para que você traga para nós as suas considerações e enalteço sempre que quando a gente enxerga Cristo na presença do outro, o terreno fértil do nosso coração produz tantos valores e isso enobrece a nossa humilde presença aqui nesse universo. Muito obrigado, doutor Juliano, muito obrigado aos nossos internautas. Eu que agradeço, Josimar, essas palavras bonitas, bondosas, permeadas de religiosidade. É importante também ter
a religião, acreditar no ente superior. E esse acreditar tem que ser um acreditar consciente que também a nossa conduta aqui é permitida por esse ente superior. Sim. A gente fazer escolhas. O que eu não mais tenho, eu sinto quando as pessoas mencionam que tudo isso é uma fatalidade que Deus quis. Não, Deus não quer que a gente tenha condutas inadequadas, Deus não quer que não usar o cinto e aí aconteceu porque tinha que acontecer. Deus não quer isso. Deus quer que a gente viva bem, que a gente proteja a nossa vida, a nossa família e os outros, e que tenha condutas adequadas. Deus nos dá essa possibilidade, essa deliberação. Né? Não é à toa que Aristóteles falava que nós somos o animal político, que a gente delibera, a gente faz uma escolha, e dessa escolha certamente vão ter consequências. Então Deus não é fatalidade, Deus nos dá o caminho, a escolha para aquelas consequências que a gente vai ter que às vezes suportar e outras a gente agradecer, inclusive. Eu te agradeço pelo convite. Eu vou fazer só uma consideração final aí sobre as medidas administrativas que eu acho que dentro do procedimento sancionador são aquelas que mais se aproximam desse telos, que é a busca da proteção da vida, porque a medida administrativa é uma imposição acessória à penalidade. Ela tem um caráter de proteger, então, a vida dos outros, porque ela regula condutas para o futuro, aquela remoção do veículo, aquela detenção do veículo, aquela situação que envolve. E aí que eu acredito que é a parte importante, quando tu pode exigir o condutor que está sendo fiscalizado, ele poder assoprar o etilômetro. É um direito dele não assoprar, mas é um direito da coletividade que, se tu quiser continuar dirigindo o veículo como medida acessória aqui, uma medida administrativa, ele vai ser obrigado. Então, se quiser continuar dirigindo para ato futuro, tu tem que assoprar. É direito teu não fazer prova de ato passado, mas para o ato futuro da conduta coletiva tem direito, e é com base nessa imposição ali. E só para finalizar, a questão ali que tem prevista no 269, no parágrafo 1º, reforça aquilo que nós falamos do telos da proteção da vida. E diz ali que as medidas, a fiscalização ativas terão por objetivo prioritário a proteção da vida e a incolumidade das pessoas. Mais um reforço argumentativo daquela proteção do telos buscado pelo Código de Trânsito. Então, são nas medidas administrativas aquilo que dentro do procedimento sancionador, não estamos falando de educação, nem de engenharia, nada. Dentro do procedimento administrativo sancionador, aquilo que mais se aproxima do telos. Deixo algumas perguntas para vocês aí, a questão E por que é importante isso, a gente ver essa diferença, se é medida a penalidade, se aproxima do telos ou não? Por exemplo, aquela obrigação que diz que o caminhão que se foge da pesagem, do local de pesagem, terá como situação voltar até o local de pesagem. Se a gente interpreta isso como penalidade, tu não está se preocupando com o telos, tu vai fazer ele voltar. Agora, se tu está pensando isso como uma medida administrativa, tu vai falar, bom, tu vai para o mais próximo, que é o local de pesagem, porque eu quero que tu transite o menos possível dentro da via. Só algumas colocações. Mais uma vez, eu agradeço o convite, o bate-papo. Sabes que eu te tenho como uma pessoa ilustrada dentro dessa área, que tem como um dos pontos máximos essa tua abertura a ouvir o outro, a compreender que a gente não não é humano, a gente se faz humano no decorrer da nossa própria existência, e assim através também do nosso conhecimento. A gente não é inteligente, não é o melhor, a gente vai buscando algo para ir aprimorando o nosso ser. Não somos melhores que ninguém, nem piores, somos iguais aos outros, mas temos visões diferentes de mundo. Então, eu te agradeço mais uma vez, quero estender um grande abraço, uma boa recuperação para ti, para a tua saúde, para a tua família toda aí, e também, né, te agradecer por todo esse tempo aí que me aguentou falando. Eu sei que eu me entusiasmo, falo bastante, gosto do assunto, e quando a gente puder, a gente vai voltar a fazer outro. E eu espero que muito brevemente a gente possa nos conhecer pessoalmente, para eu poder ganhar um grande abraço afetuoso.
Vai ser uma grande honra. Doutor Juliano, eu vou deixar aqui um convite para o senhor e depois nós vamos formalizar para a gente compor uma live e convidar aí alguém da educação para o trânsito e alguém do direito de trânsito. A gente faz uma live aí com esses convidados e o senhor, como com essa serenidade, com esse conhecimento, com essa humildade, possa nos agregar ainda mais valores, porque, como Cora Coralina nos ensinou, né? Feliz aquele que transfere o que sabe, porque só transferindo o que sabemos, nós aprendemos o que ensinamos. Então, Deus abençoe o senhor, abençoe a todos. Muito obrigado por essa oportunidade e tenha certeza, em breve nós estaremos juntos pessoalmente num evento aí no Rio Grande do Sul, que é o meu segundo estado de consideração, de amizade, pelo Ordeli, meu amigo, meu sócio, pelas amizades que nós temos aí, a doutora Roxane, a Franciele, a Morgana, o doutor Alan também, que eu não tive a oportunidade e o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. E todos os amigos que passaram aqui na nossa live, amigos de Pernambuco, amigos de Minas Gerais, o Silvinho, enfim, todos eles, um abraço e um beijo. Que Deus esteja sempre conosco e que nós saibamos da importância da influência dele nas nossas vidas, porque sem ele nós nada somos. Fiquem com Deus, muito obrigado, satisfação e honra. Boa noite. Obrigado. Um abraço a todos.